Que tal aprender a cultivar a rosa do deserto? Famosa por sua beleza exótica, flores vibrantes e um caule escultural típico das suculentas, hoje a gente vai ensinar a cultivar essa encantadora flor. E quem traz as melhores dicas é o professor de jardinagem, Randolph Dêncio. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Que lindo, muito né? obrigado. Demais, né? Muito Tudo bem? bonito, tudo bem? E eu já vi cores aqui que eu não tinha visto antes. Achei que era de uma cor só, ou parecida. A maioria conhece ela vermelha, né? Mas a gente já tem bastante variedade de cores. E o mais legal dessa planta é que ela parece, né, por ser exótica, parece super complicada. E na verdade a gente vai mostrar que, assim, seguindo o básico dela, é muito, muito simples para cultivar em casa. Que demais! De onde ela vem? Bom, como o nome diz, né? Rosa do deserto, então ela vem de regiões desérticas, bem quentes. E essa forma escultural que ela tem aqui na parte de baixo é onde ela acumula água para conseguir sobreviver aqueles longos períodos que não chove, né? Lá no deserto, por exemplo. Então, o que muita gente fica encucado em casa é que costuma ver, deixa eu pegar uma aqui na minha mão, comprar ou ganhar a rosa do deserto dessa forma. Então, a gente tem aqui uma planta pequena. Pode ver que ela não tem aquela parte escultural ainda exposta aqui, porque ela está escondida embaixo da terra. O que a gente faz quando interage com essa planta é, além de exibir essa forma dela que está escondida, ela ganha altura. Então você começa a interagir com ela e modifica a planta. Por isso que ela é considerada agora, eu tenho loja, né, sou professor de jardinagem, é considerada a nova orquídea no gosto dos brasileiros, porque as pessoas estão colecionando, elas trocam semente, pedaço de galho para fazer enxerto. Então ela virou realmente uma querida, principalmente pela facilidade. Que demais! Então quando a gente recebe uma dessa aqui, a gente já tem que pensar, tenho que trocar de vaso, trocar terra, solo, o que eu faço? Eu até trouxe aqui uma bacia que muita gente pergunta qual que é o vaso ideal para ela. É uma planta que se adapta bem a vaso de barro, de cimento, e este que é um plástico especial que tolera chuva e sol. Mas o mais legal é o formato do vaso. Então esse formato baixo, que é o vaso bacia, né? Que consegue expor melhor a nossa escultura vegetal, que é a rosa do deserto. Então, quem tiver em casa, tiver ganho essa planta, ou já tiver convivendo aí com ela, e não tiver um vaso novo para colocar, não tem problema. Eu vou fazer isso com essa daqui. A gente pode pegar do jeito que a planta vem do produtor, ela vem nesse vasão aqui de plástico. Eu posso fazer esse levantamento, isso a gente vai fazer, chama levantamento do caudex. O caudex é essa parte aqui dela, que encontra as raízes e o caule, então é a parte escultural. Eu posso fazer esse levantamento, essa limpeza, sem exatamente trocar a planta para um vaso novo. Então quem está em casa e tem a plantinha, mas não tem o vaso... De zóio. Exatamente. Vai precisar do que para fazer? Um estilete bem limpinho, porque a gente vai, aqui é quase uma cirurgia. Ai. Um estilete bem limpinho, de preferência esterilizado. Você pode passar álcool ou passar ele numa chama, né, de fogo. E pincel, para você ir limpando a base da planta. E algo que todo mundo também vai ter em casa, não precisa nem correr para comprar, que é a canela em pó. A gente usa bastante canela no trato com suculenta e com rosa do deserto, porque ela é altamente cicatrizante. Então, quando a gente corta, eu vou cortar aqui pra gente ver, a gente corta, seca a seiva dela, que ela escorre uma seivinha, um líquido esbranquiçado, e já aplico a canela naquele ponto do corte, para evitar que entre água, que o maior problema com essa planta, você que tá aí com algumas dúvidas, o maior problema é machucar a planta e começar a entrar umidade e começar a apodrecer. Água demais, não pode. Não pode. Ela pode receber água aqui no vaso, nas raízes, e se ela tiver sem machucado nenhum, aí não tem problema. Antes de começar, eu trouxe uma aqui da minha coleção, vou até dar uma voltinha aqui para te mostrar. Vamos. Essa aqui, ó, da minha coleção, linda. essa não vendo, não troco. Essa é não, sua. Essa é minha. Você pode ver que ela tem um detalhe de flores dobradas, é como se saísse uma flor de dentro da outra, com esses tons escuros, né? Isso é muito bonito. Então ela vem escondidinha, quando a gente compra, ela vem só essa parte aqui para fora. Bem escondidinha. Aí faz o levantamento e acaba exibindo isso aqui. Mas a surpresa que eu trouxe para te mostrar são os bebezinhos que vieram a partir dali. Segura para você ver. Que legal! É como se assim, aquela lá falasse, eu sou você amanhã. Essa plantinha minha da minha coleção, ela produziu sementes. Ela parece um algodãozinho, assim, uma pluminha muito leve, que quando ela dá uma vagem e quando abre ela voa.
Então, como a minha tava no corredor, que fica em casa, que é da minha coleção, né? Eu saí catando ali, onde grudava a semente, parece um pomponzinho, assim, super delicado. Daí você vai, né, faz a misturinha certa de terra e depois de um tempo, depois de 2 meses, nasceram vários desse aqui. Então essas duas vieram dessa planta aqui. É filhinho dela. É filhinho delas. Gente, Já, que não parece uma mini, graça sabe aquelas isso? árvores grandonas do deserto, aquele baobá? Não parece já uma mini árvore? Nossa, é muito perfeito Muito isso, perfeita, né? né? Gente, É demais. que demais. E tem uma época específica pra Deixa eu gente fazer pegar de essa volta. poda, por exemplo? Olha, não tem. Tem dois detalhes importantes. Quando a planta está com muita flor e você vai fazer uma intervenção muito drástica nela, fazer muitos cortes de raízes, pode ser que ela sinta um pouquinho. Então, 2 dicas. Se você for fazer e tiver bastante raiz para cortar, espera acabar a floração para você não perder esse momento, legal. que é muito bacana, né? E a outra dica é aqueles dias mais chuvosos. Então, se você percebe que nem agora a gente Agora, tá... essa semana inteira, né? Não vamos nem reclamar, porque tava precisando, Tá ótimo, né? tava precisando. Como- Principalmente as plantas. Como tá bom. Aí a gente evita, então, esses 2 momentos. Quando tá com muita flor e quando tá numa época muito chuvosa. Então, ó, se eu tenho lá a planta já tá em casa, eu preciso, primeira coisa, tentar tirar ela do vaso. Todo vaso de plástico eu consigo apertar para ir soltando e eu não ter que machucar a planta, né? Então, eu aperto dessa forma, vou fazendo assim um pouquinho. E quando eu pego nela, ó, com praticamente já firmeza, sai quase tudo. ela já vai saindo. Ó, Olha isso. vou colocar esse vasinho aqui do lado. Aí que começa, tem 2 definições que eu dou, que eu mesmo criei para a rosa do deserto. Uma delas que eu comparo ela com iceberg, porque você enxerga o que tá aqui, mas não imagina o que tá por tem baixo. E a outra brincadeira é de você ser um pouco arqueólogo também, porque com o seu pincelzinho, que eu vou tirando um pouquinho aqui do substrato, ó, com o pincelzinho você vai varrendo. Lembra que eu falei que não pode machucar? Então não faria isso com a mão, por exemplo. Porque senão você pode estar tirando ali a raiz. Você pode até tirar um pedacinho da pele dela que não é legal. Ó, vou fazendo isso aqui e vou até te dar um pincelzinho para você me ajudando, por favor. Onde você vê terra, você pode ir tirando. A nossa ideia aqui, nessa fase, é descobrir o que tem por baixo. Então, como a gente está lá, vamos supor que estivesse navegando, né, lá na frente de um iceberg, você fala, poxa, eu preciso olhar lá por baixo para ver. Ó, pode ir passando olha assim que mesmo legal, no ela caudex. vai até embaixo. Ela vai. Eu fiquei bem assim, eu quero ver até onde ela vai. Aí você vai brincando. Olha. Ela molhou um pouquinho, como a gente sabe que tá chovendo aqui, né? E elas ficam ao ar livre. Então, outro detalhe importante para o cultivo, fundamental, é a incidência de sol. Essa planta precisa De sol. de sol. Quanto tempo, pelo menos, por dia? Pelo menos umas 6 horas de sol por dia, assim. Em casa eu deixo quanto mais melhor. Quanto mais sol, Quanto mais, melhor. melhor. Mas quem mora em apartamento, quem mora naquela casa que não tem tanto espaço para escolher, vou virar um pouquinho aqui para a gente continuar. Então, quanto maior a quantidade de sol, melhor. Nossa, cheiro de terra molhada maravilhoso. Aqui o ideal seria que ela tivesse sequinha e ia sair com mais facilidade, mas não tem problema. É só para quem está em casa ver como é que faz o procedimento e como é gostoso fazer, Nossa, como é muito bom. Terapêutico. Falamos junto. Léo tem uma perguntinha pra gente, vai, pra você. Vamos lá. Tem uma perguntinha. É possível fazer, tem que fazer isso com qualquer planta? Tirar esse substrato com esse pincel ou especificamente com esse tipo de planta só? É especificamente com essa daqui. E como eu te falei, é para na verdade a gente ganhar, como se a gente ganhasse mais corpo de planta, né? Mais altura dela. Então, quem já tem a planta, não quer fazer, não tem problema nenhum. Não vai continuar cultivando, não tem problema nenhum. Mas quem vê, né, as minhas fotos lá no Instagram ou na loja, fala, ai que lindo, como é que faz? É dessa forma, você interage com ela, tomando esse cuidado para não machucar e consegue dar uma forma nova para a planta. Qualquer tipo de planta, só para responder exatamente o que você perguntou, se você for mudar de vaso, não precisa fazer tudo isso. É só um vaso maior, uma terrinha boa e você faz o plantio e a troca de vaso. Aí, posso continuar o que eu te falei do corte das raízes, né? Então, pode até ter uma faquinha limpa, mas bem afiada e bem limpinha. Tá. Aí que eu vou fazer, ó. Essas raízes, como ela não está em contato com a terra, a planta não usa ela para se alimentar. Então eu venho bem rente aqui, o máximo que eu conseguir, e vou cortando. Ah, é mesmo, ó, já Ó, sai já ali. sai uma seivinha que, por sinal, é tóxica. Ah, então, é? para pet, Para pet, então tomar cuidado. Aí eu seco ela, pego o meu pincelzinho, a canela e já coloco ali no ponto de corte.
Sempre que eu faço isso aqui, eu não vou colocar a planta depois de pronta no local que ela estava, porque ela pode tomar chuva. Então eu preciso deixar uns 7 dias ou 10 dias protegidinha aqui. Vamos supor que está aqui na minha varanda, né? Eu puxo ela para cá onde não cai chuva, deixo tomar aquele sol, aquela claridade, mas não deixo cair água nesse ponto de corte. Tá. E aí, só pra gente, então, vamos supor que já tivesse cortado muitas raízes. Ó, nosso vaso tem bastante furo. Isso é super importante. Essa planta, muita gente fala, deserto, então não precisa molhar. Precisa. Precisa molhar pelo menos uma vez por semana. Tá. Só que a água tem que cair no vaso e escorrer e ir embora. Ela não pode ficar parada. Então, por isso que eu caprichei, já fiz logo 5 furos. Tem que ter furinhos. Pra não ter dúvida. Pra fazer a drenagem, aquela camadinha que a gente coloca embaixo, eu usei aqui a argila expandida, né, que é super fácil de encontrar em loja de jardinagem, mas pode usar pedrinha também. Isso aqui evita que a terra entupa o furinho e a gente já sabe que depois acumula água e apodrece. Então, ó. No inverno, por exemplo, que às vezes, de repente, pode estar mais frio ou chover mais, aí é uma vez por semana também ou a gente dá um tempinho a mais? É bom diminuir a rega no inverno. Você fez uma ótima pergunta, porque o substrato vai ficar mais úmido, né? Até por conta das noites mais úmidas. E a gente diminui sim, pode passar para 10 dias. Ó, aqui, que eu vou colocar... A gente chama de substrato, nada mais é do que uma misturinha que você faz com uma terra dessas de jardinagem. Só que eu deixei aqui, ó, tá vendo? Carvão triturado nesse potinho. E um pouquinho de areia. Porque é exatamente isso que vai fazer a água escorrer pelo nosso vaso e não deixar a terra ficar encharcada. Ó, eu cortei uma raizinha, só que eu sei que a gente tá com um pouquinho de pressa, mas para fazer isso com calma, tem o meu canal lá no YouTube fazendo passo a passo bem lento e essas daqui foram cortadas uma por uma. O que você vai fazer na sua casa na hora de fazer esse procedimento? Toda raiz fina que tiver pendurada, você vai cortando e cicatrizando com a canela. Esse é o passo a passo que a gente não vai conseguir fazer por conta do nosso tempo. Mas em casa você vai fazer. Que demais. Tem perguntinha de WhatsApp pra você. Perguntinha de WhatsApp, vamos ver aqui, ó. Maria Tereza de São Paulo. Boa tarde, Santa Receita. Qual o melhor adubo para as rosas do deserto? E com qual frequência deve ser adubada? Obrigado, Maria, pela pergunta, viu? Olha, um adubo super fácil de encontrar, até para fazer em casa também, quem tiver um pouquinho mais de tempo, é a farinha de ossos. Você encontra até em supermercado hoje, como vende bastante produto de jardinagem, também vende farinha de ossos. Pode colocar uma vez por mês. Agora, uma dica para todas as plantas. Todo fertilizante que você for colocar, muita gente que não conhece pensa em chegar e colocar na planta. Não é. É sempre na borda do vaso. Vamos supor que eu tenho uma colher de farinha de ossos, que é um pó. Eu não jogo na planta, porque isso pode queimar. Eu pego a minha colher, espalho aqui na borda e rego. Porque as raízes da planta não estão todas para lá? E é pela pontinha das raízes que elas se alimentam. Então, nada de colocar nenhum tipo de fertilizante diretamente na sua planta. Não é assim que ela se alimenta. Exatamente, exatamente. E as pragas? O que a gente pode fazer? A praga é essa, agora sim, troca de estação. Planta que começa a vir muito botão de flor é onde tem muita seiva. Então as pragas mais conhecidas, que são o pulgão e a cochonilha, amam esses momentos para eles se alimentarem. Então, primeira coisa é ficar de olho. Né? Então, que nem a planta aqui está bem limpinha, ela não tem pintinha preta, amarela, branquinha, nada disso. Você percebeu que tem, a primeira atitude é limpar. Posso usar o mesmo pincel, um papel toalha, o dedo para quem não tiver nojo, porque é super simples. Aí, não percebi, fiquei uma semana sem olhar para a planta e uma infestação maior. Aí a gente tem os inseticidas próprios para a planta. Mesmo assim, antes de aplicar, eu particularmente gosto de fazer uma limpeza manual. Você já tira ali o excesso e depois você entra com inseticida. Atenção, não é um inseticida caseiro que a gente coloca lá em formiga e barata. É um inseticida para ela. Até numa próxima vinda minha aqui, a gente vai ensinar a fazer uma receita caseira. Com ingredientes da cozinha, tipo vinagre, detergente, que para um primeiros socorros vai funcionar super bem. Boa! Andresa falou que chegaram muitas mensagens, é isso? Ó, aqui a gente já tá... É sobre a rosa do deserto e rosas normais. É porque antes da rosa do deserto, né, a roseira, nossa, acho que a planta mais popular que tem no Brasil é a roseira, dos quintais das vovós, das mamães, isso que eu ia falar, lembra dos papais, de vó, casa da avó.
Mas ele já falou que ele já vai voltar, já deu certo, entendeu? Já deu certo, daí responde tudo e ainda vai ensinar pra gente. Ó, então, se você tem o vaso para fazer a troca, seria mais ou menos isso aqui. A gente ainda tem raízes para cortar. Como eu falei, não é, se eu não cortar a planta vai sentir. Não, não vai sentir. Ela só não vai ficar tão bonita quanto essa nossa que tá limpinha, com esse caudex liso. E como eu estava comentando, conforme você vai cortando as raízes e expondo essa parte, cada pessoa vai ali olhando e vendo um formato diferente. Tem gente que enxerga um pedaço de animal, um corpo humano, uma perna dobrada. Então, é super legal de fazer esse procedimento. Aqui a planta centralizada no meio do vaso, a terra no nível certo aqui. Agora é curtir a sua rosa regando uma vez por semana e quando chover, uma vez a cada 10 dias, mais ou menos. E deixando ela sempre limpinha, com muito carinho e muito cuidado, porque isso aqui é lindo demais. É bonito, não é? Uma escultura. Demais. Ela floresce mais agora na primavera, não? Floresce mais nas épocas mais quentes e também, se você tem aí a planta, depois da exuberância da floração, ela começar a cair flor, que é normal, amarelar a folha e cair, não se preocupa. É o processo dela, é o ciclo da planta. Vai perder folha, vai rebrotar de novo, vai dar flor de novo, principalmente se você seguir as nossas dicas e não exagerar em nada, nem na rega, nem na poda e nem na adubação. Perfeito. Se você tem uma, já manda foto pra gente depois, que a gente faz uma coleção, já mostra tudo pra ele, combinado? As suculentas são plantas nativas de regiões secas e por isso tem como característica o acúmulo de água nos seus tecidos, não sendo necessária irrigação frequente. Por esse motivo é que muitas pessoas optam por esse tipo de planta. Além do seu fácil cultivo, temos o prazer de receber hoje no nosso programa, para falar um pouquinho sobre esse assunto, o professor de jardinagem Randolph Dêncio, que vai dar algumas dicas de cultivo e reaproveitamento dessas plantinhas que são um verdadeiro charme. Muita gente faz até coleção, não é não? Seja bem-vindo, professor! Muito obrigado, muito bom estar aqui de volta. Eu que agradeço. Eu vou até ficar mais pertinho. Quantas aqui? Aqui também é uma suculenta? Essa é uma diferentona, é uma linda rosa do deserto, é uma planta bem característica de suculenta, porque essa parte de baixo dela é um acúmulo de água que faz ela ficar com esse corpãozinho, essa postura bacana, uma escultura, né? Uma escultura. Uma escultura vegetal. O que é uma suculenta, professor? Então, são essas plantas, como você falou, de regiões bem secas e elas conseguem acumular água em todas as partes dela. Então, por exemplo, vou pegar uma aqui na mão. Você vê que ela é bem durinha, ela é bem fortinha. Então, tem muita água aqui dentro. Por quê? Essas regiões secas, elas, quando chove bastante e depois fica um tempo sem chover de novo. A planta usa aí uma inteligência própria, né, para armazenar essa água e conseguir sobreviver por um longo período de tempo. Então, essa é a principal característica dessas plantas. E como você falou, né, para quem está em casa, além do charme delas, a facilidade de cultivar. Agora, um erro super comum é achar que não precisa de cuidado nenhum. Então, a gente já começa falando uma coisa importante que, apesar de elas serem super resistentes, fortes, elas precisam de água. Aí o lance é quando? E quanto? Exatamente. Quanto e com qual frequência fazer rega. A gente vai falar isso aqui durante a nossa conversa. E eu vou te perguntar agora uma coisa assim importante. Você já trabalhou no jardim? Já fez algum projeto de jardim? Já foi paisagista? Eu não, mas meu marido ama plantas e sempre tá lá em casa mexendo em tudo. Muito bacana. Então eu vou te convidar, enquanto a gente conversa, pra a gente montar um mini jardim de suculentas. A gente vai poder exercitar o nosso lado paisagista, jardineiro, usando aí a criatividade e combinado. O nosso jardim vai ser uma bacia. Para quem está em casa pensando em fazer a sua, super importante, que é o recipiente, pode ser até uma panela reaproveitada de barro. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Importantíssimo que ela tenha furo. Então, apesar da planta reter água no corpinho dela, quando a gente rega vai sobrar um pouquinho. Então, essa água tem que escorrer, chegar no final do recipiente e ir embora. Então, eu vou usar um pedacinho de tecido, uma manta de jardinagem para tampar o furo. Isso aqui é só um cuidado, tá? Quem tá em casa e não tem isso, pode usar um paninho. E lembrando que a minha avó, que sempre plantou a vida toda, não usava nada e dava tudo certo. Dava certo, né? É só para não ficar caindo terra no móvel, né, onde a gente for deixar. Em casa, quando a gente compra a suculenta, ela já vem no substrato, né, que é essa mistura que eu tô usando aqui, pronta. Então eu não preciso me preocupar com isso. Quando eu vou replantar, aumentar de vaso ou montar um mini jardim como o nosso, aí sim eu tenho que pensar numa mistura. Então eu tenho aqui, ó, se você olhar, é uma terra própria de plantio, serve para vaso, para jardim, para planta frutífera.
Só que você vê que ela tem uns pontinhos brancos, ela tem areia misturada. Por quê? Se ela não tiver areia, ela segura muita água. Então, quando a gente rega, fica encharcado. Até esqueci de colocar, me empolguei, então esqueci de colocar as pedrinhas por baixo para fazer drenagem. Não tem problema. A função da areia é ajudar a água a escorrer e ir embora e não deixar encharcar as raízes da nossa planta. Eu vou ganhar um pouquinho de tempo aqui e vou virar. Tá. Pode ser areia média de construção, normal. Segura firme que é o seu jardim, hein? Eu vou segurar? Você que vai ser a idealizadora do projeto. Do projeto. Então, seja uma panela, uma latinha, alguma coisa que você já tem ali com furo, eu coloco a terra num nível bacana para preencher, né, todo o espaço aqui do meu recipiente. E agora eu vou trabalhar na composição do nosso mini jardim. Vou colocar um pouquinho mais. Você tem plantas suculentas na sua casa? Eu tenho, como diz meu esposo, tem uma parte lá dos cacticídeos, alguma coisa. Cacticídeos. Isso! Tem vários cactos de vários tamanhos, que dá florzinha, é muito bonito. É muito legal. E a diferença, assim, então o cacto também é uma suculenta. E tem muitas outras que a gente vê e tem em casa, eles até consomem, sem saber que é suculenta. A diferença é que o cacto tem os espinhos, como se fossem as folhinhas dele para proteger a planta. Tipo, imagina aqueles lugares bem áridos, bem desérticos, então defender até de predadores. Então se um pássaro vai chegar com tudo para pegar uma flor do cacto, o espinho já dá fala, opa, aqui não. Pensa bem, porque aqui é... Então, olha só, a gente tem aqui como se fosse terreno. E você falou consome. O que a gente consome? A gente come também? Então, ó, isso aqui é muito importante, tá? Muito, muito importante. Nada de comer suculenta, pegar a planta e sair comendo. É que algumas... Por exemplo, vou dar o exemplo mais comum, que é a pitaia. Aquela fruta que todo mundo já viu, né? Super colorida, cor-de-rosa. Linda, super nutritiva. E ela é uma cactácea, aquele corpo dela, da parte da planta, também armazena água. É a mesma característica das suculentas e dos cactos. E o fruto é comestível. Então, só para você ver a variedade dessas plantas. Então, ó, tenho nivelado aqui o solo do nosso jardinzinho. Tá. Normalmente você compra a planta, ela já vem, né, no vasinho assim. Para tirar é só apertar, e aí eu seguro a planta aqui e puxo o vasinho, ó. Ela tem, já aproveito essa terrinha que tá aqui também, que eu sei que é boa. Muita gente morre de medo, né? Fala, nossa, mas a suculenta ela é frágil, tem folhinha. Agora eu vou dar a nossa segunda dica importantíssima. Pode pegar com fé e se quebrar qualquer folhinha, se soltar, olha só que graça, isso aqui é um berçário. Só de folhinha, de nenê. De nenê. Que graça. É literalmente um berçário de suculentas. Então, quando eu estou manuseando ou fazendo uma manutenção normal, rega, mudando de lugar, quebrou folhinha, não preciso jogar fora e nem me preocupar. Eu só deposito na terra e ela vai dar origem a uma planta nova. Esse é um outro charme e o poder dessa planta, né? Reaproveita. Randall, já tem perguntinhas para você. Posso ir montando enquanto a gente vai conversando? Eu só vou, da mesma forma que eu fiz com a primeira, eu vou colocando as outras plantas aqui, depois eu te explico. Tá, vamos lá, Léo. Perguntinha para o Randall, vamos ver aqui, perguntinha. Dom Roterdã. Tinha que perguntar, né? Ah lá, o Randall já tá ali de olho. Vamos ver a pergunta do Dom aqui, ó. Posso criar um mini jardim em vaso e plantar suculentas juntos com outras plantas que necessitam de rega com mais frequência? Como fica a drenagem nesse caso? Complexa pergunta. Complexa pergunta. O ideal é não misturar com outras plantas que a rega seja diferente. Então, se eu quiser misturar com cacto, por exemplo, ou com a rosa do deserto, essa lindona que a gente começou falando dela, não tem problema. Agora, misturar com outras plantas que precisam de mais água pode dar algum tipo de problema. Então, não é indicado. Não é indicado. Beijos para você, tá de olho. Depois eu gostaria de ver vou mandar foto para você, por favor. Vou mandar foto. Ó, então, pra gente compor, como num jardim comum, eu coloquei primeiro a planta maior aqui no fundo. Ah, legal, isso que eu ia perguntar da disposição. Isso, como assim, como a gente tá brincando de ser aqui o jardineiro, o paisagista, eu vou colocando como eu acho mais bonitinho. Porque na hora de fazer o jardim também eu começo pelas plantas mais altas, no caso aqui eu tenho essa rosa de pedra bem bonitinha, bem durinha. Atrás, porque a frente do nosso jardim é aqui, então a pessoa tá olhando de casa dali pra cá. Isso, então aqui é o fundo. Eu vou fazer uma composição de pedras aqui no fundo, pra gente imaginar aquela coisa meio, um terreno meio desértico mesmo,
A disposição delas é como a gente achar que fica mais bonitinho, tá? Tá. Não tem muita regra nessa hora. E, claro que quanto mais plantas eu colocar perto uma da outra, vai me dar uma manutenção mais rapidamente, né? Então, eu vou deixando um espacinho aqui entre elas, porque a gente sabe que todas, devagarzinho, vão crescer. E vão preencher o espaço. Então, eu posso pegar, eu trouxe até uma bacia ali que a gente monta na minha loja para vender, que a gente fala que é aquela bombada, cheia de suculenta. É maravilhosa. Você quer que eu pegue, Balinha, pra você ver? Dá pra pegar? tranquilo ali? Ah, lá, deu. Olha que linda isso! Aí você vê, não tem assim uma composição, tipo, não é um mini jardim, é uma bacia com bastante, é uma bacia bem suculenta. Bem suculenta. Literalmente. Então dali você consegue tirar mudinhas, consegue alimentar o seu berçário, por exemplo, ou montar vasinhos que nem esse aqui. E aí, como é que a gente faz, por exemplo, né, desculpa a ignorância, mas e muda? Como é que eu pego? Ah, não, mas é bom você perguntar, porque quem tá em casa vai querer saber, né? Num vaso grande como aquele ali, elas vão soltando o brotinho. Aqui mesmo eu vou pegar uma para te mostrar melhor. Olhando, parece que é uma plantinha só, né? Mas a gente pode ver que a gente tem 3 pedaços dela diferentes. Então, se eu quiser, da mesma forma, aperto o meu vasinho e vou tirar. Se tiver um pouquinho duro, gente, é só apertar mais um pouquinho, tá? E puxo. Aí, ó, aqui eu poderia montar um vasinho separado ou espalhar no nosso mini jardim, que é o que eu vou fazer para aproveitar a mudinha. Então ela é um pouco maior, eu venho aqui e coloco ela para cá, para não atrapalhar as pequenininhas. E aqui vou colocar no meio. Randall, existem muitas espécies? Nossa, de suculentas? Para você ter uma ideia, assim, no mundo, mais de 20 mil. Uau! Mais de 20 mil plantas. Então, muita gente fala só de deserto, e imagina aquele deserto, né? Só areia, um pouco de pedra, cacto e algumas suculentas. Mas, na verdade, são de regiões secas. Então, no norte do nosso país, a gente tem várias? Tem várias suculentas, em várias encostas de litoral quentes também tem bastante. Então, nos Estados Unidos, México, América do Sul, na Europa, eu já andei em umas encostas lá em Portugal. Eu vou passear, né? Eu nunca fico olhando muito para os monumentos, as coisas, eu vou olhando mais para as plantas. Para as plantas, para o chão, para a pedra, composição do solo, cara, eu aproveito tudo, mas essa parte é importante. E vejo que elas estão presentes realmente em bastante lugares. Legal. Aí o que vai mudando? A forma de crescer, de se desenvolver, por quê? Elas, como todo ser vivo, né? Ela quer continuar viva, então ela vai dando um jeito dela de, dessa mesma forma, armazenar água, se reproduzir e se alastrando um pouquinho, então é a inteligência da planta e da natureza. E aí ela vai tendo formatos diferentes. Exatamente, essa é a grande graça das suculentas. Agora eu vou pegar uma aqui. Quero que você pense agora num personagem de desenho de cinema. Bob Esponja, gente. Eu olhei ali e já vi a orelhinha aqui, ó. Do Shrek. É, o Shrek, igualzinho mesmo. Essa é a popular orelha de Shrek. É mesmo. Uma coisa legal também é que a maioria delas, em todos os lugares, vão ser cultivadas no sol, aquele sol pleno. Então ela pode tomar sol o dia todo. Deve. Tá. Só que algumas, por exemplo, essa aqui, a orelhinha de Shrek, que tem esse tom de verde mais escuro, conseguem sobreviver naquele ambiente um pouquinho sombreado. Tá. Não é lugar escuro, é ambiente um pouco sombreado. Elas têm essa capacidade também. Já para você diferenciar, para você em casa conseguir diferenciar de uma forma fácil, as que têm esse tom de verde mais clarinho, acinzentado, mais coloridinhas, é sol. Tá. Sol pleno. Um verde mais escuro, como essa daqui, tolera um ambiente um pouquinho sombreado. Mas não muito. Mas não muito. É a mesma coisa que acontece com as plantas, que algumas têm as folhas diferentes, né? As mais verdes, que geralmente ficam mais dentro de casa, ou à sombra, e fica mais amarelada quando eu deixo mais pro sol. Por exemplo, que é super conhecida, toda brilhante, a planta da fortuna, é um verde super escuro, ou seja, ela é cultivada dentro de casa mesmo, num lugar que não precisa nem bater sol direito. Agora eu vou continuar aqui com o nosso mini jardim. Eu vou colocar a sua casa, uma casinha. Que bonitinho. Bem aqui no meio das nossas pedras. Então a frente é lá, legal. Né? Aqui. E a gente vai fazer como se eu chegasse aqui no meu terreno, no seu terreno, para te visitar. Eu paro aqui e vou entrar para vir aqui na sua casa. Então, eu vou fazer um caminho de pedrinhas. Que bonitinho, gente. Só que aí, para não sujar nossa pedrinha, essa é outra dica super legal, que a gente usa na jardinagem, em casa, né, em terreno grande,
Quando eu vou usar pedra branca, a gente coloca a mesma manta que eu pus ali embaixo no furinho, aquele tecido, eu ponho em cima da terra e ponho a pedra branca para não sujar. Quando chove, fica subindo, essa é uma técnica super legal. Quando eu não tenho uma manta ou aqui no meu vasinho, eu posso usar a mesma areia também que eu misturei no substrato. Ela vai proteger a pedra, você já vai entender o que eu tô dizendo. Eu coloco ela em cima da terra. Legal, porque, gente, quando chove, você coloca a pedra direto ali, dá uma lambança Começa total. a subir a água com a terra e a sua pedra branca já Não era, fica mais né? branca. Não fica mais branca. Agora, a gente vai fazer o caminho para chegar na sua casa. Agora sim, a pedrinha ó, em cima Que da areia. belezinha. Nossa, isso pra dar de presente, gente, é incrível. E outra coisa também, para Vender. desestressar, Boa. para chamar criança para sair do videogame, do celular. Exatamente. Eu vou te falar, tem gente que fala assim, mas a criança não vai querer fazer. Vai. Como, ó, a gente vai até colocar depois uma galerinha aqui Que bonitinho. na frente aqui do terreno, ó. Então, pode ser aqui a sua, Pode, aqui a sua pode. criaçãozinha para dar boas-vindas, ó. Eu tava aqui Gente, que esperando delícia você de chegar casa. Que demais. Como eu tô fazendo aqui de ponta cabeça, eu não tô vendo muito bem, tá? Mas a ideia é isso aqui, ó, o caminho chegar até a porta de casa. E a ideia aqui, como eu te falei, como o jardim é seu, é de quem tá em casa fazendo, eu posso brincar e fazer da forma que eu quiser. Ah, essa planta cresceu demais, eu tiro, ponho num vasinho, reorganizo o meu caminho. Legal. O lance é aproveitar para brincar, colocar a mão na terra, sabe que colocar a mão na terra, as mãos na terra, a gente descarrega uma energia acumulada, essa energia do celular, das coisas elétricas e tal. Do Então, estresse, né? muito do estresse, muito. Aí eu poderia também espalhar a pedrinha branca onde a gente quiser. Eu vou deixar assim para ficar bem delimitado o nosso caminho. O caminho. Que demais. Randall, tem mais perguntinhas pra você. Vamos lá. Perguntinha, eu não vejo a hora de usar esse espaço gourmet aí, viu? Desse sítiozinho da Biane aí, viu? Coisa linda, coisa linda. Temos mais perguntinha aqui, vamos ver aqui, ó. Perguntinha para o Randall, vamos ver aqui. Wallace Barros. Meu cacto está criando um tipo de um fungo branco. O que posso usar? Muito obrigado pela pergunta. Isso é muito legal. Pragas também tem? Pragas, nossa, tem bastante. E principalmente agora que a gente está numa época super quente. Então, a planta, ela assim, é normal que ela pegue praga, assim, não se desespere por conta disso. O lance é a gente evitar. Não vai conseguir evitar sempre, então eu preciso combater. O que mais deixa a planta suscetível à praga, ela está fraca de nutrição. Então, essa terrinha preta aqui, ó, bem boa, é uma terra bem rica em nutrientes. Com o tempo vai diminuindo e eu preciso repor. A famosa adubação ou uso de fertilizante. Eu posso usar esterco de gado, curtido. Num vasinho como esse aqui pequenininho, é mais fácil eu comprar um fertilizante pronto e fazer a aplicação aqui. Quem já conhece um pouquinho de planta já ouviu falar do NPK 10-10-10. É o famoso nitrogênio, fósforo e potássio, que a planta é o básico que ela precisa para ficar bem. Certo, só que a planta, se ela já está com alguma infestação, O que faz? eu posso usar, eu tenho que retirar. Tá. Aplicar inseticida é bacana, mas eu retirar o inseto da planta é super legal. Posso usar um palitinho de churrasco, posso usar um pincel como esse que está na sua mão para limpar e em seguida aplicar um inseticida. Agora, voltando à pergunta que o nosso amigo mandou de mancha branca, normalmente pode ser fungo. Quando a mancha não sai da folha, é um fungo que está ali normalmente por excesso de água e falta de sol. Então a gente precisa reverter a situação. Diminua a rega e aumenta a quantidade de sol mudando a planta de lugar. Tá. Às vezes não é possível, ela está plantada no solo, por exemplo. Pode estar encharcado e isso deu fungo. Então eu não rego se chover, eu espero um pouquinho, né? E vou combater com fungicida. A gente tem receitas caseiras e tem o que a gente compra pronto também. Boa. E a gente pode podar? Por exemplo, vi, de repente, o meu cacto, isso é metade ótimo, dele ótimo. não tá bonito. Eu posso podar? Deve podar porque você impede que aquela infestação se alastre muito mais e ajuda a planta a se recuperar mais rapidamente. Eu trouxe aqui, falar em podar, ó, um ingrediente que todo mundo vai ter em casa, que é a canela em pó. Então, isso aqui serve para suculenta, para cacto, para todas as outras plantas. Eu fiz o corte, eu pego um pouquinho de canela com o pincel ou com a mão e, vamos supor, essa folhinha aqui, ó, ela quebrou na hora que eu tava vendo, essa parte que estava grudada na planta, certo? Ó. E ela saiu, tá até brilhante. Para evitar que ela apodreça, eu pego ela na canela, ó. E não vou molhar. A canela é fungicida, ela tem uma propriedade que ela ajuda a cicatrizar e evita a entrada de fungo.
Então, fiz a poda que você comentou, daquela parte podre do cacto, por exemplo. Eu pego o meu pincel, vou lá com a canela e passo na parte do corte, que ele vai estar com uma parte molhadinha ali, uma secreçãozinha. A canela vai grudar ali e evita a entrada de fungo. E não molho, tá? Sempre que eu cortei, eu não molho aquela parte da planta. Boa. Esse pincel eu dei pra você limpar Pra a limpar borda do aqui seu terreno. Do meu terreno. Pra eu varrer. Todo dia a gente Isso. tem que varrer em volta da casa. E eu vou usar uma ferramenta super tecnológica aqui, olha só. É uma rolha espetada no palitinho de... Eu ia falar uma rolha. É uma rolha. Isso aqui, quando a gente faz o jardim grandão, a terra fica fofinha assim, depois a gente vai lá e nivela o terreno. Aqui, eu vou usar minha ferramenta tecnológica para nivelar dessa forma aqui, ó. Que legal. Eu não posso deixar a terra muito soltona, então eu vou entrando com ele, ó. Vai ficar um tapete. Isso, exatamente. Randall, que demais. Quebrou folhinha, vai pro berçário. Eu achei o máximo essa ideia do berçário. Não, isso aqui sabe o que é legal? Que muita gente usa as suculentas para conseguir uma fonte de renda alternativa. Né? Fazendo lembrancinha de casamento, de aniversário, fazendo um mini jardim para vender. Então, quando você faz o berçário, além do prazer de você ver ali uma vidinha nova surgindo, né? Com o tempo você economiza, porque você vai comprar menos plantas. Isso aqui vai virar uma dessa daqui, ó. Tipo, eu sou você amanhã. Exatamente. Aí você pega do berçário, passa para um vasinho e monta o seu mini jardim, a sua lembrancinha. Que e aí economiza. E economiza. Ficou incrível, incrível. A gente conseguiu mostrar o nosso berçário, Mike? Nossa, ficou muito bonitinho. Você sabe que tem uma história bonita do berçário? Posso pegar ele na mão aqui? Pode. Que é assim, ó, aqui você tá vendo na pontinha, a gente tem um pouquinho de raiz e o brotinho surgindo, né? Então a gente brinca que essa folha, essa parte maior da folha, que tá aqui no meu dedo, seria a parte mãe da folhinha da suculenta. E o bebezinho vem aqui nascendo. Olha que lindo. Que lindo. Com o tempo, a mãe vai passando nutriente pro bebezinho, que vai crescendo, e a folha maior vai sumindo. Então é a própria continuidade da vida, bonito. Né? Um ciclo bonito da gente... Olha que bonitinho, isso aqui já tá até maior. Da gente acompanhar e ver como essa planta tem realmente um poder muito bacana, muito bonito. Até uma lição pra gente, né? Com certeza. Elas ensinam toda hora, se a gente ficar um pouquinho com elas ali. Randall, você é incrível. Ah, muito obrigado. É muito bom, a gente adora quando você vem aqui, viu? Porque a gente também, aprende demais. Posso só finalizar com a rega? Por favor. Não vou encharcar o meu mini jardim, certo? Eu posso até usar um regador muito fininho, mas na dúvida eu posso pegar uma seringa dessa, ou qualquer coisa que eu consiga liberar água de leve, venho no pé de cada uma, vou lá, ó. Não é uma gotinha. Lembra que é uma vez por semana, eu vou lá e jogo água no pé da planta. E nela, aqui a gente não vai molhar inteiro. Eu vou em cada uma e se eu tenho vasinhos, uma vez por semana, eu pego o meu copinho de água ou minha seringa, vou lá e encharco o vasinho. Não é para colocar uma gota de água, é para dar uma encharcadinha, dou aquele espaço igual lá no deserto, né? Um tempão sem chover e depois eu faço isso de novo. Quanto? Uma vez por semana ou a cada 10 dias. Perfeito. Uma flor bem popular e queridinha dos brasileiros são as violetas. A sua delicadeza e as cores vibrantes são apaixonantes, mas alguns cuidados especiais são essenciais para que elas floresçam com saúde. Afinal, elas também são bastante delicadas. E hoje o professor de jardinagem Randall Fidêncio vai nos ensinar a cultivar e cuidar e replantar essas belezinhas. Boa tarde, seja muito bem-vindo! Muito obrigado! Adorei o tema, sabia? É super bom, porque são plantas bem comuns, bem populares, são lindas. No mercado agora. Agora tem com preço super acessível. Também são bastante escolhidas para lembrancinha de aniversário, de casamento, aquelas festas de 15 anos. Então, a frustração a pessoa ganha, vai estar sempre assim bonita, né? Conforme você falou da variedade e da intensidade das cores aqui da violeta. A pessoa ganha e a tendência é que a planta vá fazendo aquele declínio na casa, né? Por falta de conhecimento básico. Então, no caso, eu trouxe aqui duas. A gente falou da violeta, mas tem também a calanchoe. Calanchoe também tem muito, né? Muito, muito, muito. Pouca gente sabe, mas essa planta é uma suculenta. Então, ela dura muito, muito tempo. E as duas, a primeira frustração das pessoas é quando a florzinha começa a secar e ir embora. A pessoa fala, minha planta já está morrendo. Então... começando pela violeta, né? Você vai ganhar ou comprar, ela vem assim toda bonitinha. E realmente as flores, depois de um tempo, as plantas elas têm aquele ciclo. Então a florzinha começa a secar e ela vai cair.
O que a gente faz? Primeira coisa, é o local que você vai colocar a plantinha em casa. Então, tem gente que fala assim, vou pegar aquele cantinho sombreado, meio escuro e colocar. Quase nenhuma planta vai se dar bem num local como esse. Então, a primeira coisa para as duas é um lugar bem iluminado, que não pega exatamente aqueles raios de sol por muito tempo na planta. Então, perto de uma janela, muita gente tem na cozinha, na sala, assim, sempre pensar a janela, perto da janela é o melhor lugar. E pensar na limpeza das plantas. Quando as florzinhas começam a secar, que você olha aqui, parece que tá tudo bem, né? Você dá uma viradinha na planta, olha só. Não tá tão bem assim. Deve ser aquela parte que já estava mais escondida, mais virada para a parede. Então, a limpeza delas é manter a planta sem as partes secas, porque para a plantinha, todo mundo que está aqui merece receber seiva, energia, tudo que ela tem, aquela glicose, vitamina, e as partes danificadas e secas não vão se recuperar. Então a gente precisa limpar fazendo poda. Aqui eu trouxe minha tesourinha. As pessoas vão deixando a calanchoe minguar até fica toda ali. E daí vai tudo embora. Aí costuma jogar fora. Então, para você fazer essa planta reviver com bastante vitalidade e florescer, não adianta pegar a florzinha, por exemplo, tem uma técnica que a gente fala, chama beliscão. Eu pego a florzinha e vou tirando com a mão. Só que esse cabinho, que é a haste de flor, continua aqui. Então, isso não é legal para a planta, nem um pouco. Então, o que eu tenho que fazer? Pega uma tesourinha limpa, bem afiada. A haste começa aqui embaixo, tá vendo? Certo. É na base dela que eu vou cortar. Porque é como se eu tivesse alguma coisa que estivesse minando a energia dela ali, né? Ele vai estar ela vai sugando, tirando, alimentando exatamente. Então, o que não é para alimentar. Se você tem uma plantinha dessa que tá com todas as flores, ou quase todas elas sequinhas, vai pegar... Se não tem uma tesourinha específica de poda, pega uma tesoura boa de corte e limpa e vai fazendo essa limpeza. Ó, vou cortar essa aqui, não tá na hora, mas eu vou cortar só para mostrar, ó. A flor, que ela vai acontecer com a plantinha? Ela vai encorpar. E se conseguir mudar para um vasinho um pouco maior, aí sim você vai ter uma surpresa bem boa. Lembrando de deixar a planta em local bem iluminado. Quem olha para ela assim fala, mas como que eu vou tirar uma planta dessa do vaso? Como é que eu vou pegar? Por onde que eu começo a fazer isso, né? Então, esses vasinhos pequenos a gente consegue com bastante facilidade. Aperta um pouquinho ele, e aí é só de eu apoiar a planta na minha mão e puxar, ó, ele sai quase inteiro. Então, quase inteiro. Com todas as plantinhas em vaso de plástico que você consegue segurar com facilidade, é essa a forma que você faz para tirar. Aí, o vasinho novo você prepara, eu trouxe aqui uma terra... A gente fala terra vegetal, né? Uma terra que já vem com esterco, com um pouco de humus de minhoca, que serve para todo tipo de plantio, tanto no solo como em vaso. Então, faria um preparo dessa terra num vaso maior e põe a minha plantinha. Depois a gente vai falar de fazer muda. Isso aqui seria para passar para um vaso maior. Ela demora para florescer? Às vezes demora um pouquinho, pode demorar. Principalmente agora que a gente está no outono, inverno, ela vai demorar um pouquinho. A melhor época para mexer com essas plantas de flor é na primavera. Que elas estão com aquele ciclo bem ativado, bem, digamos assim, no auge. Então é um bom momento para fazer muda e para você também fazer a troca de vaso para um vaso maior. Sempre que vai trocar de vaso, já pensa que é para um vaso maior, para sua planta ficar mais feliz, né? E você ter mais espaço. Ter mais espaço. No caso da violeta, o maior cuidado dela depois desse local que você vai deixar é com relação, além da limpeza, a rega. Você vê que ela tem uma folha, ela não sei se dá, acho que não vai dar pra ver, meio aveludadinha, né? Eu não sei. É o termo que eu ia usar. É uma forma que a folha encontrou para se proteger, né? Ela vive ali no ambiente natural dela, embaixo das árvores. É aquele ambiente que pega sol em alguns momentos do dia, o sol vai chegando filtrado nela e essa camadinha, essa pelugenzinha que ela tem é uma forma realmente de se proteger. Porque ela não gosta de água nas folhas, então muita gente perde a violeta porque na hora de regar, faz como faz com todas as plantas, vem e joga água aqui por cima e essa água começa a queimar as folhas e depois ela vai secar, você vai ficar triste e achar que não tem a mão boa para a planta. Então, na hora de molhar, eu trouxe aqui o meu regadorzinho, ó. Eu vou vir de lado, onde está a terra dela, ó, e ponho a água na terra. Não deixo molhar a folha. Agora, muita gente que está em casa usa o famoso pratinho. Na violeta. Para quem tem bastante, a forma mais fácil é chegar e colocar água no pratinho. Aqui, ó. Eu ponho água aqui no pratinho.
Claro que você vai ficar bastante ligado com relação à dengue. A dengue, Passou um dia, a planta não sugou toda a água, você vai lá e joga fora. Ela já pegou o que ela precisa. Deixando dessa forma, ela vai puxar toda a água e você não corre o risco de molhar a folha e danificar a sua plantinha. Eu perco a minha violeta e já entendi por quê. Exatamente na regra. Molho. Aí, agora a gente está numa época muito seca, né, aqui em São Paulo, então a tendência, como tudo que junta pó, fuligem, na folhinha da violeta também. Se você esqueceu a planta lá por um tempo, não fez manutenção, pode pegar um pincel bem macio, ó. Vou passando ele no sentido da folha e vou tirando. Aqui tem um pouco de terra que foi do transporte, que eu vim de longe, né, com as minhas caixas cheias de planta, e vou limpando, mas se você não tem o pincel macio, você sabia que nela mesma é como se ela fosse autolimpante? Você sabia desse segredinho dela? Eu vou te mostrar, eu vou cortar aqui uma folha dela, ó. Sempre que eu for cortar, venho lá na base da folha e corto. Agora eu vou pedir para você fazer a limpeza. Aqui, ó, o nosso pincel é a própria folha, você vai passar ele dessa forma, ó, e eu seguro e você vai passando. Olha isso! É um pincelzinho. É um pincel super delicado. Que graça! Fora a parte terapêutica, né? Que você parar pra fazer isso, você já esqueceu metade da... E ele é macio, né? Porque ele em contato com a outra, que também é igual, não machuca. Não machuca. Então, não tem pincel macio, não se preocupa nem em comprar. Pega a folha mais antiga. As folhas mais antigas das plantas, no caso da violeta, são essas que estão por baixo. Porque as novas vão saindo do miolo da planta. Então, sempre que você ouvir falar, faz limpeza ou faz muda com as folhas antigas, quais são? As que estão embaixo, que normalmente são maiores. Tá. Aproveitar e falar de muda de violeta? Vamos. Então, se você tem alguns vasos que a planta vai aumentando, vai virando tipo uma toceira mesmo, você consegue até dividir a planta. Mas, se você só tem um vasinho e quer começar a aumentar, eu vou pegar um outro aqui, porque o mais indicado, você vê que aqui ela tá totalmente sem flor. Sem flor. Então, para você fazer muda com a folhinha da violeta, é legal que o vaso esteja sem flor. Legal. Não quer esperar? Não tem problema, arrisca fazer aí com a sua plantinha que tá com flor. A gente vai pegar uma folha antiga, vamos escolher essa aqui que tá bem grandinha, ó. E você pode segurar a pontinha dela para mim? Essa daqui, ó. E vou cortar lá embaixo. Aí, muita gente que gosta de violeta já ouviu falar... Lembra da nossa terra que eu peguei aqui? Pra terra não segurar muita água, não ficar encharcada, a gente mistura com um pouco de areia de construção, aqui é uma areia média. Se você for fazer um potinho aí na sua casa e quiser uma proporção exata, é quase 1 para 1. Se eu fosse fazer uma medida dessa de areia, seria uma igual de terra. Mas como a gente vai fazer só um vasinho pequeno, eu vou misturar aqui um pouquinho, ó. É uma areia média de construção. Aí pego um vasinho, encho ele com a minha mistura. Essa é a forma mais tradicional que você vê em várias publicações. Aqui, ó. Tenho o meu bercinho preparado, aí eu faço um buraquinho com uma caneta ou um lápis para caber a minha folha. Pode colocar aqui, por favor. Aí, vou colocar um pouquinho para fora, só para não ficar em contato com a terra, para não, na hora que a gente fizer a rega, não molhar e não apodrecer a folhinha. Para molhar aqui com mais delicadeza, eu vou usar um pulverizador, esse caseiro mesmo, ó. E não tenha pressa, isso aqui vai demorar um pouquinho. Tá. Então, quanto? Não tenha pressa, quanto? Um pouco mais de um mês e meio, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá. Como eu falo, para não gerar aquela frustração, se tiver oportunidade, sempre faz mais de um. Tá. Se um secar, se um danificar, os outros ou outros, ele vai brotar. Então, depois de um tempo que você percebe, começa a nascer folhinhas novas, bem bebezinhos aqui na base dessa folha. Quando tiver umas 4 folhinhas, você tira e passa para um vaso novo. Agora, o que eu quero dividir com você que está em casa é um método que talvez seja mais simples para muita gente. Vamos cortar outra folha. Agora eu vou pedir para você cortar. Tá. Adoro fazer ela colocar a mão, mas às vezes ela fica meio nervosa. Eu falo assim, eu não posso machucar a florzinha. Essa daqui, ó, você vai cortar lá embaixo. Aqui, né? Você veio até com a unha verde hoje? Eu vim. Olha só, aí já combinou mais ainda. Segura aqui a folhinha, por favor. Sempre você vai escolher uma folha saudável. Folha machucadinha, aquela que bateu no transporte, que quebrou um pouquinho, esquece, essa folha não é indicada. Então, folha saudável. Aqui tem um vidrinho com água, sem nada, só água, e um plástico filme, para manter ele tampadinho.
que eu vou fazer? Um furo. Muita gente vai achar isso aqui mais fácil do que fazer mistura de terra. Legal. Agora você pode colocar a folhinha colocar aqui. ela. Ó, viu que tem uma parte dela... Ela tá paradinha já, não tem problema. Tem uma parte dela ali em contato com a água. Aham. Aqui, ó, deixa eu segurar aqui, acho que dá pra ver melhor. Aqui, ó. Que legal. Aqui, qual é a vantagem? Você não vai ter que trocar, não vai ter que regar, porque ela já tá hidratada ali na água. Mesma coisa, depois de algum tempo vai começar a surgir folhinhas. Primeiro, raiz. A primeira mágica é começar aqueles fiozinhos bem clarinhos de raiz saindo aqui na pontinha da folha, né, do caule da folha, e depois começa a surgir folhinhas. Teve 3 ou 4 folhinhas, você já retira daqui e passa para um vasinho. Claro, se eu perceber que a água baixou, por isso que é legal deixar no lugar ali na cozinha, por exemplo, né, onde eu consigo olhar todo dia. Se eu perceber que a água baixou, eu levanto o meu plástico completo com água e fecho de novo. Eu acho que essa forma aqui, para quem não quer... Muito mais fácil. Fácil, para quem não quer mexer com terra ou não quer comprar, pode colocar mais de uma folha, eu coloquei uma só para ficar fácil de ver. Coloca mais de uma folha e você vai conseguir aumentar a sua coleção de violetas fazendo só... E faz isso com as crianças, porque eles também vão identificar e vão ver como é que funciona, é incrível. Outra coisa bacana é pegar qualquer etiqueta ou uma plaquinha, qualquer pedacinho de papel, coloco a data Legal. que eu fiz o procedimento e deixo aqui embaixo. Porque isso vai responder a sua pergunta depois de quanto tempo é que ela vai brotar. E você vai conseguir acompanhar realmente de uma forma bem legal. Tem perguntinhas pra você. Vamos lá. Vamos, perguntinha para o Randall. Vamos ver aqui a perguntinha do WhatsApp da Fernanda Fraga. Beijos, Fernanda, lá de Fortaleza. Boa tarde, Santa Receita. As violetas fazem mal para os pets? Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Olha, toda planta, Fernanda, né? Toda planta tem um grau ali de toxicidade para todo mundo, para os pets e para os seres humanos. A violeta é um grau pequeno, mas para você ficar tranquila, a maioria dos animais não vai comer a planta porque ele já tem ali aquele instinto que diz para não fazer isso. Num caso mais de bichinho curioso, ele pode morder a ponta da folha. Se der alguma irritação, o animal mesmo para de mastigar. Claro, se for um bicho muito... Serelepe, comer a planta toda e começar a babar, por exemplo, o mais correto é pegar a plantinha, ou pelo menos saber o nome dela, pegar o pet, levar pro veterinário, ou mandar uma mensagem, ou ligar e falar, olha, é uma violeta, o cachorro comeu ela inteira, ou o gatinho comeu ela inteira, e agora? Aí o veterinário te fala. Eu já tive experiência com uma gatinha bebê em casa, que comeu folha de outra planta, numa manutenção que eu tava fazendo, e vi que ela começou a babar. Primeira coisa, mandei mensagem pro veterinário e ele falou, olha, tá diminuindo? Eu falei, tá diminuindo. Ele falou, então fica tranquilo, ela já parou, ela já tá devolvendo ali a resina, né, aquela parte tóxica, e não tem problema nenhum, não precisa fazer nada. Se aumentasse, se ela ficasse... Aí corre. era um corre. Sempre, por isso que é legal saber o nome das plantas, para numa hora dessas, com qualquer ocorrência que tiver, você fala, olha, era tal planta, aconteceu tal coisa. É mais fácil pro profissional, né, de saúde, veterinário ou médico saber o que fazer. Perfeito. Então, é muito legal saber o nome das plantas. Gente, eu amei. A gente queria saber mais, porque toda vez que ele vem, voa o tempo, desse acabou. Voa. A gente fica triste, mas você já tá marcado para de volta, né? Maravilha. E qualquer dúvida também é só mandar mensagem para cá ou pro meu Instagram, pro meu canal do YouTube, que a gente vai respondendo tudo na medida do possível. Perfeito. Então você de casa aproveita para segui-lo, falar que adora ver ele aqui no Santa Receita, viu? arroba, qual que é o... Eu recebo muita mensagem falando exatamente isso. Então, por favor, continuem. O Instagram é o Vila Nina TV, tudo sem repetir letra. Vila Nina TV é o mesmo nome do meu canal do YouTube e o site, que é o nome da minha loja. Então, Vila Nina TV, pode me procurar, pode mandar mensagem para cá ou para mim, que a gente vai desenrolando esse universo tão bacana, tão fascinante que é o das plantas. Tão fascinante. O telefone é o 19 9821 84682. Randall, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Até a próxima. Sempre muito legal vir pra cá, muito bom mesmo. A gente adora a sua vinda pra cá, não é não, Léo? É isso aí. Segredos das violetas foram desvendados hoje.